Super Mario Bros. Simplesmente uma das franquias mais famosas do mundo ganhou uma animação este ano, que calou tudo e todos, inclusive a Disney, e conseguiu 1 bilhão de bilheteria. Nós estamos aqui hoje na pilha para fazer uma review dessa animação, um pouquinho assim atrasado do que lançou o filme, mas releva. É o multiverso cósmico, se não é atrasado, não é, gente? É verdade. Então vai lá, pega a sua pipoca, faz um lanche, um refrigerante, senta no seu sofazinho e fica bem confortável, porque esse vídeo aqui vai estar cheio de referências a coisas de 30 anos atrás, que ninguém vai entender. Fala, Cósmicos! Eu sou o Lucas. E eu sou o Yuri. E você está no Multiverso Cósmico. Faça que nem esse filme, mande muito bem na adaptação e deixe um like adaptado aqui embaixo. E ajude nós na bilheteria e deixe um comentário aqui embaixo. Depois vai no nosso canal secundário Fliperando, tem gameplays todos os dias, inclusive de Mario. E também segue a gente no nosso Instagram, porque lá vai ter um leque de sugestões de filme pra você fazer pra gente. Quem no mundo nunca jogou ou não conhece o Super Mario, né? Cara, eu acho que não existe ninguém na face da Terra que nunca tenha jogado Mario na vida. Nesse mundo, vive um sujeito bigodudo, barrigudinho, que anda sempre enfesado, quebrando tudo. E pra você que não conhece a história desse personagem muito famoso, cara, o Mario foi um personagem que saiu no jogo Donkey Kong em 1981. E guarda esse nome, Donkey Kong. Doido Kong? Nesse arcade dos anos 80, a gente é o Jumpman. Na verdade, não era nem Mario, era o Jumpman. O Donkey Kong era maltratado num circo. Ele foge, leva a namorada do Jumpman e leva ela pro alto de um prédio em construção, né? E a gente tem que ser o Jumpman / Mario, subir lá e pegar ela. Esse jogo aqui é surreal porque ele é o primeiro jogo que a gente pode pular no jogo. É o primeiro jogo que tem começo, meio e fim. Sabe como que isso é impactante? Cara, na época os jogos eram feitos pra fliperama, os jogos eram só jogatina, pá, tal, pontuação, Você cara. passava uma fase, a fase mudava e aumentava a dificuldade. E era a mesma coisa. Mario não, ele tinha o início com o Donkey Kong subindo e tinha o final que o Jumpman consegue derrotar ele e cai lá de cima. Cara, disse, cara, que perfeição. Top! Apaixonado, cara? Pois é, mas em 1983 o Mario ganhou seu próprio jogo. E nesse jogo, o Bowser, que era o chefe dos Koopas lá, ele raptava a princesa Peach e levava ela pro castelo. E o Mario, junto com seu irmão Luigi, tinha que resgatar ela. Então, essa é a fórmula que foi se repetindo. E aí lançou o Mario Bros 2, 3, o World, que é... Nossa, meu coração. Depois o Mario ficou 3D com o Mario 64 e por aí vai, né? E fora esse monte de jogo da franquia principal do Mario, temos também vários spin-offs, que é o Mario Baseball, Mario Kart, Dr. Mario, RPG, cara, é muito jogo. É a franquia mais famosa dos games. E nos anos 90, Mario chegou a ganhar seu próprio filme, que é horroroso. Inclusive, não peçam análise desse filme no canal. Peçam porque eu já baixei o filme pra assistir e fazer análise. Where are we? I got a feeling we're not in Brooklyn no more. Before time runs out. E novamente, em 2017, confirmaram que Mario ia ganhar uma nova chance no cinema, só que dessa vez feita pela Illumination. Tem boas animações, mas comparado à Pixar e a DreamWorks, ela fica bem atrás, né? Pois é, a Illumination tem vários filmes como Meu Malvado Favorito, o Lorax, Minions. E após diversos anos, finalmente saiu o trailer do filme, que no início preocupou a gente por causa da dublagem. Sim, o Chris Pratt, que foi escalado para ser a voz do Mario, não agradou ninguém. Ninguém. Simplesmente os fãs do Mario nos Estados Unidos gostaram mais da dublagem do Brasil. Que lugar é esse? E é nesse clima de resgate à princesa de dublagem ruim que chegamos a abril de 2023, onde Super Mario Bros. O filme chegou às telas do cinema. E esse filme aqui, obviamente, vai contar a história de Mario e Luigi, que são dois irmãos encanadores que moram no Brooklyn. Só que eles têm a brilhante ideia de sair do seu emprego para montar uma empresa licenciada. O filme já começa mostrando que eles abriram sua própria empresa depois de pedir demissão do seu emprego. Cara, o comercial do Mario e do Luigi é simplesmente intancável. Por eles saírem do seu emprego e fazer um comercial de baixo orçamento, ninguém na família leva o Mario e o Luigi a sério. E eles são motivo de piada por absolutamente todo mundo, o que irrita o Mario, já que falam com ele, tá vendo? Você faz essas bostas e leva seu irmão também, aí o Mario fica puto. Inclusive o pai dele, né? O pai dele é babaca. Ué. Calvo. Não vai trabalhar não, vagabundo? Você vive de quê, desgraça?
E depois de fazer o comercial, eles começam a conseguir clientes, né? Eles chamam ele para o primeiro serviço. Onde eles têm que enfrentar um cachorro de Satanás que quase morre, ele quase do prédio assim, eles pegam ele do... Que agonia, velho. Cachorro babaca, velho. O cachorro fica bravo com o Luigi só porque ele pisou no osso dele. Minha avó dizia, menino. E dá pra ver logo de cara que esse filme aqui vai ser extremamente fiel aos jogos, porque quando o Luigi e o Mario correm pra fazer o serviço, eles vão pulando assim, é lindo, é tão bonitinho. Fica em 2D o filme, velho, que legal, velho. E fora que a animação desse filme é lindíssima, né? Inclusive no chapéu do Mario e do Luigi dá pra ver a costura, cara, direitinho. Os fios de cabelo dele. É. Ah, e sim, o Mario é baixinho de propósito. Sim. Inclusive eles zoam muito isso no filme. Que ele é baixinho e safado. Igual o tiozão da Kaiser. E ele faz parkour melhor que em Taubaté, ele é italiano que fala inglês e foi criado por japoneses. Meninas, cheguei. Kaiser, mais que gostosa, surpreendente. E o Luigi é um cara muito desastrado. E após o Mario ficar chateado pelo que sua família disse, eles veem na TV que em Nova York tá tendo uma inundação. Então Mario e o Luigi têm a ideia de ir lá e consertar pra serem os bambambam da cidade de Nova York. Só que dá errado e eles caem num cano nada a ver, né? Um cano totalmente diferente dos outros. É mó engraçado, né? Luigi? E no meio da viagem pra outra dimensão, o Mario e o Luigi são separados, eles vão parar em caminhos diferentes. Até porque o Luigi foi primeiro e o caminho lá se sai. Na hora que o Mario alcança o Luigi, eles soltam. O Mario vai pra casa da princesa e o Luigi vai pro castelo. Você vê que o roteirista desse filme não gosta do Luigi, né? E nesse reino que o Luigi foi parar, o Bowser, ele é o rei dos Koopas. Ele é um Lord Sith que dominou tudo, inclusive conseguiu a estrela e ele é apaixonado pela Peach. O Bowser tinha conseguido capturar o reino dos pinguins e com ele tem a estrela, que o deixa invencível. Falando nisso, esses pinguins são muito broxas. A principal motivação do Bowser nesse filme aqui é simplesmente ele quer dominar os reinos e levar a Peach como sua futura esposa, na sessão da tarde. Talvez isso explique por que em todo jogo ele raptava a princesa. Eu amo você. E também tem teorias que dizem que a Peach gosta de ser sequestrada, porque ela nunca faz nada, ela fica esperando o Mario lá. E o reino dos cogumelos aqui nesse filme ele é um lugar mágico, porque nele o mundo é todo cheio de plataformas, assim como é no jogo. E se você jogou os Marios mais recentes, cara, é literalmente aquilo. Plataforma subindo, 3D, aqueles lugares que caem e o Mario tem que andar desviando. Só lembrando que quando ele cai no Reino dos Cogumelos, ele é salvo pelo Toad. E o Toad aparece de uma forma muito engraçada, tipo simplesmente um personagem alívio cômico melhor que eles poderiam colocar nesse filme. E a Princesa Peach está querendo parar o Bowser antes que ele consiga tomar todos os reinos. E ela, como ela foi criada pelos cogumelos, os Toads, ela tem a ideia de juntar todo mundo lá, o Toad com o Donkey Kong e com o Yoshi, pra todo mundo fazer uma opressão ao Bowser. E quando chega o Mario lá, eles estranham que ele também é humano, e baixinho, barrigudo. Tão baixinho. Mas mal sabem eles que o Bowser tá bem cantando em homenagem a ela. E ele fica extremamente putaço quando descobre que o Mario chegou lá e que talvez a Peach pode se interessar pelo Mario. E ele é ciumento, ele não quer saber de homem lá não. Inclusive o Luigi fala muito bem, se ela for de bom coração, ela vai gostar dele. Lembrando que o Luigi tava passeando por lá, as caveirinhas que são o inimigo mais chato dos jogos do Mario aparecem e levam ele, e o Luigi não tem como. Ele x9 tudo. E assim como no jogo, a Peach acaba ensinando ao Mario como passar pelas plataformas lá e conseguir se aventurar no mundo do Reino dos Cogumelos. Sim, a diferença é que a Peach ela já nasceu sabendo correr tudo lá e o Mario fracassa, ele não consegue. Ela não é a princesinha indefesa nesse filme. É um estereótipo que eles mudaram. Que eu gostei, porque eu acho que se todo jogo for a mesma coisa, ninguém suporta. Ninguém ia aguentar, né, cara? Resgatar a princesa, tá? Esse aqui não, ele tem que resgatar o irmão dele. Sim, aqui quem esperava que a princesa Peach fosse a indefesa, não. Aqui quem defesa é o Luigi. Me ajuda aqui, pô. E assim como no jogo, ele também tem que quebrar os blocos e comer o cogumelo pra ele crescer, cara. Ele tem que quebrar as caixas com bônus. Sim, lá. E aí ele cresce de verdade, assim, e consegue quebrar e tancar as coisas do... Só que assim como no jogo, se ele tomar um hit, ele volta pequeno. Sim, mas tem um detalhe muito importante, que o Mario desse filme, ele detesta cogumelo. Tem certeza que não tem... Sem nojinho, pode...
E cara, até aqui nesse filme as referências estão dando cada tapa na cara da gente, porque o Mario quebra, tem as plataformas que caem, a Peach usa a saia dela pra levitar, que nem no jogo. Eu que sou muito fã dessa saga, eu fico feliz. E assim como no jogo, o Mario também fica falhando várias e várias vezes. É tipo a gente jogando a primeira vez, né? E agora? Hoje em dia não, eu jogo muito, velho. Não, vai mesmo. Ô, caralho, velho. Da minha vida. Ah, que saco! Velho, mas que merda! Enquanto isso, no castelo, o Luigi tá enjaulado e tá junto com os pinguins que foram presos no começo do filme, e uma estrelinha pessimista lá que me deixou pra baixo, viu? Eu fiquei triste, velho. Doce alívio da morte. E no outro lado, a Peach, o Mario e o Toad tentam convencer o Rei Kong de ajudar o exército da Peach lá, e com o seu exército a derrotar o Bowser. Sim, lembrando que esse King Kong aqui, ele é o da abertura do jogo do Super Nintendo, ou seja, Tocar a musiquinha. ele é o Kong do jogo original do arcade. Sim, e o curioso é que nos jogos, esse velhinho macaco aí, na verdade, ele é o avô do Kong. Ou seja, o Donkey Kong que você conhece dos jogos é o filho daquele que tava no alto lá. Sim, mas só que no filme ele é pai. A lore disso aqui é melhor que Star Wars. O Rei Kong disse que só vai se unir a Mario, Peach e Toad se eles vencerem o seu filho Donkey Kong, que tá lá se exibindo pra todo mundo. Tem vergonha do seu filho agir como bobão, e na plateia tem o Diddy Kong, velho. Eu fiquei tão feliz vendo isso, que é o jogo clássico. Cara, pega esse Donkey Kong, pega esse Diddy Kong e fala que roubaram as bananas e pronto, empurra eles no filme só dele, velho. Caraca, por favor. Foi mal. E o Mario vs o DK, numa luta que é muito Smash Bros, é muito engraçado. Você sabe o que é DK? E o Mario usa um power-up de gatinho vindo direto do Wii U e acaba derrotando o Donkey Kong. Sim, não é cagada, porque o Mario tava tomando um cacete. Nossa, velho, o Mario tava apanhando tão feio. Sim, e aí ele com a ajuda da Peach usa a roupinha de gato, e eu esperava tudo nesse jogo, mesmo a roupinha de gato, velho. Sério mesmo. Do nada, velho. Eu achei que ia usar flor de fogo, Sim, então a roupa de inclusive a flor aparece, ele ia pegar ela. A capa também aparece, e ela tá no começo do filme. E o Mario acaba não usando a flor no filme inteiro. E agora, todos juntos, Donkey Kong, Rei Kong e a farra toda lá, eles têm o plano de atrair o Bowser para um outro lugar, usando simplesmente karts. Esse filme aqui é tão incrível que ele conseguiu juntar Super Mario Bros, Donkey Kong, Smash Bros, Mario Kart e eu feliz. Velho, caramba, mano. Que filme. O filme de 93 que usar, pelo menos o Mario não consegue. E enquanto isso, o Bowser tá lá de terno ensaiando com a florzinha e um Koopa, velho. Ah, cara, que bonitinho, né? Deixa eu falar. É muito fofo, velho. E o Luigi, né? O Luigi tá lá no... Nossa, Luigi. O que o Luigi tá fazendo nesse filme, velho? E na corrida que o Mario tá participando, tem um banho de referências, cara. É referência a carro, é referência a corrida, é referência a jogos, é pista. Fora é também música. que eles usam os power-ups, por exemplo, num momento específico do filme, o Kong, ele joga a banana e o kart atrás gira. Eles usam os cascos, e fora também que antes da coisa começar, eles têm que montar. Ou seja, literalmente até o menu do jogo os caras adaptaram, velho. Sim, cara. Minha nossa, isso aqui foi feito por fãs do jogo, mano. E o Bowser acaba chegando na corrida, destruindo tudo, cara, colocando todo mundo em perigo. Com foco total, o cara tá com o olho pegando fogo atrás do Mario, quer que o Mario morra totalmente, né? E a corrida vai, acontece muita merda, como o Mario perde o kart, e, velho, não tem jeito, o Mario e o Donkey Kong vão de base. E o Donkey Kong e o Mario se odeiam, mas os dois acabam se entendendo depois de ser engolidos. Se entendendo muito nas aspas, os dois se odeiam. Sim. E o Bowser consegue levar a Peach com o pedido de casamento muito fofo, que ele fala assim, ó, Peach, com todo amor, ou você casa comigo ou eu destruo essa porra toda aqui. Pois é, e no seu casamento o Bowser, em homenagem a Peach, vai queimar todo mundo, inclusive o Luigi. O Luigi só se foge nesse filme. Não, vai todo mundo pro casa do caralho, daí ele tá com as correntes lá e tá descendo, velho. Enquanto isso o Mario e o Donkey Kong estão subindo lá, conseguem sair lá, e eles conseguem usar os power-ups do jogo, uma cena que, nossa, que tão feliz, mano. Achando que ia ser fofo o seu pedido de casamento, a Peach diz não na cara do Bowser e fala que não, ela não vai se casar com o monstro. Ai, velho. Tadinho do Bowser, cara. A cara dele, velho. Eu não consigo tancar. Eu nunca me casaria com um monstro.
A Peach revela que no seu buquê de flores tinha, na verdade, uma flor de gelo. E que é o contrário da flor de fogo. É bem legal esse power up aí. E, nossa, quando ela usa um culpa pronto e fala, barraqueira. E com a ajuda do Donkey Kong, Mario chega voando lá e consegue ajudar a Peach e salvar todo mundo. E salvar o Luigi, que estava quase morrendo lá na lava. Parece que o Luigi vai levar um milhão. Ele salva inclusive a estrelinha que tava louca pra morrer, cara. E o Luigi faz uma observação muito engraçada. Que Mario, que roupa de gato estranha que é? Que roupa de ursinho é essa? E o Mario e o Luigi têm uma promessa de irmãos que é muito bonitinha, cara. Que é proteger um ao outro. Bowser, nossa, o Bowser tá desangado. Ele joga o Bill Balaço. Que é aquela... O tamanho da Que bala. é aquela bala do Mario World que vai correndo assim, ó. Você tem que desviar dela. E é grandona, né? E o Mario faz que nem o Homem de Ferro e desvia ela. Só que o Mario é burro, ele botou no Nova York. Ele enfia o míssil dentro do cano, velho. E assim, o cano de Nova York puxa todo mundo. Nossa, velho, que final de semana doido que esses caras lembram. Pois é, e a batalha agora é em Nova York. Simplesmente o rei Godzilla contra um barrigudo baixinho bigodudo. E é dragão, tartaruga gigante, quatro fogo. Versus um italiano que fala inglês. E o Bowser consegue tancar até todo mundo junto na porrada. O cara tá... Nossa, velho, o Bowser quer... Nossa, o Bowser ele é vai, bom, ele vai morrer todo mundo na porrada, não quer nem saber. O Mario tem a descrição de que ele nunca desiste de nada. Ele não desistiu da corrida, não desistiu de voltar a salvar seu irmão, não desistiu de aprender. E aqui ele não desiste, ele vai bater no Bowser de qualquer jeito. E assim, o Luigi finalmente é útil aqui e os dois conseguem tancar o fogo que o Bowser estava soltando. E com a ajuda do Luigi, os dois conseguem usar a estrela, cara. E finalmente o Luigi sendo útil nesse filme. Ele foi inútil o filme inteiro. Sim, o Luigi e o Mario usam a estrela que estava no castelo do Bowser e juntos os dois ficam invencíveis por mais ou menos 16 segundos. Agora deu caralho mesmo, viu? E com os sogros mandam o Bowser e a nave dele pra casa do caralho. Isso aí, o Bowser toma um cacete, velho. É. Me dá mais uma chance. Eca! E assim, com o final mais clichê do mundo, o Super Mario Bros. Acaba. É todo mundo se abraçando. Sim. E o Mario e o Luigi acabam virando encanadores, morando no mundo dos cogumelos e ficando indo e voltando de um mundo pro outro. Que convenhamos, morar no mundo dos cogumelos é muito Bem mais legal. É, lá quem faz parkour, aqui você paga Sim. imposto de renda. Eu espero que no próximo filme o Luigi seja um cara mais útil do que ele foi nesse. E o Bowser aqui, ele era nosso vilão apaixonado. Eu fico muito dó dele nesse filme, cara. Sim, eles encolhem ele, colocam ele no vidrinho lá, tadinho, cara. Pobre Bowser, velho. Ele só quis casar, mano. E com a música de Guardiões da Galáxia, assim se encerra Super Mario Bros. O filme. Fez literalmente $1 bilhão em dinheiro. Chupa essa manga, Disney. Cara, eu me diverti muito assistindo esse filme. Traz uma nostalgia gigantesca, cara. Simplesmente eu fiquei... Acabou o filme, eu fiquei sorrindo. Pô, que filme gostoso. Você que jogou o Mario naquele emulador de PlayStation 2 igual eu, zerei caralhada de Mario, cara... Velho, é muito bom. Os Marios de todos. O Mario clássico, o Mario mais novo, os filmes antigos. Tudo tá lá. É satisfatório, a Illumination mandou muito bem. O roteiro desse filme é maravilhoso. Porém, nem tudo são flores. Por exemplo, a gente tem que ressaltar aqui que esse filme aqui, ele é maravilhoso se você sabe o que é Mario. Se você não conhece o Mario, você toma um tapa na cara, você tá vendo, Sim. você não entende nada. Você não entende nada. Por quê? Uma pessoa, vamos supor, você põe sua avó pra ver o filme lá. Sua avó conhece o Mario. Mas ela vai perguntar, por que tá usando roupa de gato? O que é esse macaco aí? Sim, vai falar, é um filme de desenho de criança. Não, pô, é o Mario. Sim. Quem jogou vai saber. Então, quem não conhece o Mario e a sua lore e seus 500 jogos, provavelmente não vai assistir tão mágico igual a gente achou, entendeu? Achei bonito, viu? Tá lindo. Outro detalhe aqui, que eu assisti esse filme inteiro e fiquei esperando ele, esperando. O Mas nosso no final Yoshi ele aparece, não cara. aparece, não. Você no pós-créditos Yoshi dá as caras. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like aqui embaixo. Segue a gente lá no Instagram. Acompanha a gente no Fliperando, que tá saindo gameplay de Mario lá. Todos os dias. Não, na verdade tá saindo Mortal Kombat, mas em breve vai sair Mario, que eu já gravei. E comenta também aqui embaixo, comentário sempre ajuda o vídeo já o pai crescer. Nossa. Segue a gente no Instagram, que lá tem sugestões de filmes pra gente. É isso. Até a próxima semana, que vai ser algum outro vídeo. Falou. Rumo aos 10 mil inscritos. Bom dia. Um dia a gente chega lá. É, bom.